Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Cristo e peço a todos que fiquemos de pé, vamos orar. Santo e eterno Deus, eu quero agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, para louvarmos e bendizermos o Teu nome, pois só o Teu nome é digno de adoração e louvor. Ó Pai Celeste, eu quero agradecer, Senhor, por essa igreja que nos acolhe há tantos anos, Senhor, e esse privilégio que nos dá nessa manhã de podermos compartilhar um pouco daquilo que Tu tem feito através do ministério gideônico. Eu peço que o Senhor abençoe a cada irmão e irmã que aqui congrega, Senhor, que permaneçam sendo firmes, Senhor, sempre olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, e abençoe o pastor Wagner que está aqui do meu lado, Senhor, que o Senhor continue dando dele força, saúde e disposição, que ele jamais esmoreça em pregar o Teu Evangelho, e que cada membro aqui dessa igreja, Senhor, seja uma testemunha viva do Teu amor, Senhor. Obrigado por tudo, e eu peço agora, Senhor, que o Senhor me tome nas Tuas mãos e me use para esse momento especial. É em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado pelo carinho. Convido aos irmãos que abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 18 até o 25. A minha tradução acho que é um pouco diferente dos irmãos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Uma vida diferente. Nicanor nasceu no ano de 1972, na cidade de Hermosillo, no estado de Sonora, no México. Teve uma infância muito difícil. Para começo de conversa, aos 6 meses de vida, a sua mãe o abandona. Cresce sem amor, sem carinho, numa carestia financeira muito grande. Dentro desse contexto, se vê na contingência de, aos 8 anos de idade, ser obrigado a vender doces no farol. Toda vez que o carro parava, vendia doces. Certa ocasião, um homem inescrupuloso, seduzindo com a promessa de comprar todos os doces, leva-o para um beco e lá ele é vítima de um pedófilo. A partir daquele momento, o jovem Nicanor desperta um ódio, uma revolta no seu coração muito grande. Seu coração se enche de amargura, de tristeza e de revolta e raiva. Então, Nicanor abandona os estudos aos 10 anos e entra para a vida dos vícios. Aos 12 anos, ele já estava envolvido no crime, fumava maconha, bebia, cheirava cola e outros tipos de droga. Ele servia de transporte para droga, fazia aquilo que o pessoal chama de aviãozinho. Ele punha droga com ele e transportava porque ele era menor de idade. E foi ganhando fama no crime, foi crescendo nesse ambiente e é preso pela primeira vez. No cárcere ele ouve falar de Jesus, mas o coração ainda está muito duro e não surte nenhum efeito. Volta para as ruas, a violência na sua vida só aumenta. Ele chegou ao ponto de achar que seria até morto, tamanho o nível de violência que estava envolvido, e é preso novamente. Na prisão, ele ganha um Novo Testamento. Mas ao invés de ler o Novo Testamento, ele comete uma verdadeira barbárie. Ele arranca as folhas e usa as folhas para fazer cigarrinhos de maconha.
Certa ocasião ele arrancou uma folha e leu aquela célebre passagem de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz lhe abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao ler aquele versículo, uma profunda angústia tomou conta desse homem. Ele ficou triste, não entendia o que estava acontecendo, a solidão tomou conta do seu coração e quis dar cabo da própria vida. Ele foi ao banheiro, pegou uma toalha, ia fazer uma forca, quando ele ouve alguém chamando, Nicanor, ele interrompe aquele intento suicida e vai atrás dessa pessoa. A pessoa diz para ele assim, Jesus tem uma vida diferente para você. Ao ouvir essa palavra, o versículo de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, começou a incomodá-lo. Ele volta para a sua cela e ali mesmo na cela ele entrega a sua vida para Jesus Cristo. É restaurado e transformado ali mesmo. Ele relata que passados 6 meses ele já estava até evangelizando os seus colegas de cárcere. Mais um ano ele já era até co-pastor. 2 anos e meio após, ele é solto, é ordenado pastor, constitui o lar e hoje ele é o pastor Nicanor Holguín, da cidade de Cuernavaca, no México. E tudo começou com a singela leitura da palavra de Deus. Mas quem são os Gideões internacionais? Nós somos uma organização internacional que é o braço estendido da igreja. Nós vamos aonde a igreja não pode ir e tem dificuldade de acesso para chegar lá. Nós vamos na porta de escolas, vamos em hospitais, repartições públicas, quartéis do exército, hotéis, locais onde dificilmente a igreja teria acesso. Nós vamos lá representando a igreja para levar a palavra do Senhor. O nosso único objetivo é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos presentes hoje em 200 países. Para que os irmãos tenham uma ideia, nós já traduzimos a Bíblia em 96 idiomas. Hoje, no mundo, nós já alcançamos a marca de 2 bilhões de exemplares distribuídos. Só no último ano foram cerca de 81 milhões. Aqui no Brasil, nós já fizemos cerca de 180 milhões. No último exercício, fizemos aproximadamente 7 milhões e meio. Como o pastor já destacou, há uma intensa atuação pelo campo do Tatuapé, aqui na região, que pega Tatuapé, Vila Prudente. Essa região tem sido assistida, as várias escolas, universidades, hospitais, os locais que eu comentei, têm sido visitados pelos Gideões, a palavra tem sido distribuída. Para os irmãos terem uma ideia também, nós chegamos a fazer algumas blitz, ou seja, um esforço concentrado de distribuição da palavra. No ano passado, na Grande São Paulo, em 15 dias, nós distribuímos 570 mil exemplares da palavra de Deus. Os irmãos de Recife fizeram esse ano, na questão de uns 2, 3 meses atrás, 320 mil também no mesmo período. E no ano passado nós tivemos ainda a possibilidade de fazer uma distribuição na idólatra cidade de Aparecida do Norte, e foram distribuídos 12 mil exemplares da palavra do Senhor. Mas por que nós fazemos isso? Nós temos uma promessa da palavra de Deus, que está no profeta Isaías, capítulo 55, no verso 11, que assim diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, a palavra do Senhor, ela não volta vazia jamais. Ela sempre cumpre o propósito de Deus. A gente tem convicção que às vezes um pequeno gesto de entregar uma palavra de Deus para uma pessoa, ou então deixar um exemplar em cima de uma mesa, de um quarto de hotel, de um leito de um hospital, pode ter um significado eterno, porque por si só a palavra de Deus pode resgatar e transformar vidas. Nós acabamos de ouvir o relato do pastor Nicanor, que sozinho, lendo a palavra de Deus, se converteu, ouvindo apenas um único versículo, aquele de Apocalipse. Mas não para por aí, há um efeito multiplicador nisso. Quantas pessoas não devem ter vindo a Cristo através do ministério desse irmão? Só o Senhor o sabe.
Há um grande efeito multiplicador nisso. Nós, gideões, quando saímos a campo para distribuir, nós não temos a menor ideia do que vai acontecer, mas nós temos certeza que Deus está conosco, está abençoando esse trabalho, e vidas serão transformadas. O resultado disso nós saberemos na glória, na eternidade. Às vezes algumas histórias nós ficamos sabendo, e essas histórias que nós estamos compartilhando com os irmãos. E eu tenho uma outra história muito interessante, que é do irmão Catarino Torquetti, lá de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Ele conta que no ano de 1986, ele estava morando no Paraná, na cidade de Umuarama, e abriu uma empresa lá. E começou a tocar o seu negócio, e enfrentava grande dificuldade para tocar o seu negócio. Estava difícil, o negócio estava quase indo para o vinagre. Por conta de necessidade de serviço, apareceu uma grande oportunidade de serviço no interior do Mato Grosso. Então, ele viajou lá para o interior do Mato Grosso. A viagem era longa e ele se viu na contingência de parar um pouco antes de chegar na cidade, num hotel para dormir. Encostou o carro, mas as angústias do coração, a preocupação, a ansiedade, não o deixava dormir. E o que ele encontrou na cabeceira? Um Novo Testamento dos Gideões. E começou a ler o Novo Testamento. Eu não sei que passagem que ele leu, ele não relata no seu testemunho, mas posso imaginar ele lendo assim: deixo a minha paz, não vou las dou como o mundo dá, mas algo nesse sentido, uma passagem que trouxe refrigério para a alma dele. Ele se sentiu mais confiante e pôde continuar a viagem dele, e ele relata que foi extremamente abençoado, a viagem teve sucesso, ele pôde restaurar o negócio dele. E só que infelizmente aconteceu algo que é muito comum conosco. Nós, da dificuldade, clamamos a Deus, buscamos a Deus, e quando vem a prosperidade, nós deixamos a Deus. Foi o que aconteceu com ele. Ele disse que depois ele acabou esquecendo da bênção de Deus e foi tocando a vida dele. Até que no ano de 93, ele adoeceu, estava com trombose. E o caso era grave e tudo mais, e ele foi transferido para Curitiba para fazer alguns exames. Chegando lá, o médico deu uma examinada dele e falou: meu irmão, não é só problema de trombose não, essa trombose tem algo muito esquisito. E ele acabou constatando que ele estava com um tumor no pulmão direito. Então, ele naquele quadro perdeu o chão e falou: puxa vida, estou com trombose, tumor, e temeu pela própria vida. O chão dele ruiu. Mas no quarto do hospital, o que tinha? Um Novo Testamento dos Gideões. Ele viu uma nova oportunidade, e se lembrou daquilo que havia acontecido naquela viagem, pegou o Novo Testamento e passou a ler. E passou a ler, a devorar o Novo Testamento. Ele disse que foi, pouco a pouco, o íntimo dele foi acalmando, ele pôde entender a presença de Deus na vida dele. Ele não menciona isso, mas eu tenho certeza que cumpriu na vida dele o que está escrito aqui no Salmo 107. Salmo 107, os versos 19 e 20, diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Foi exatamente isso que aconteceu na vida desse homem. No dia seguinte, ele já calmo, com tranquilidade, foi submeter aos exames, e miraculosamente o tumor havia sumido. Ele conta que passava por um momento muito difícil, até estava separado da esposa, mas Deus agiu poderosamente na vida dele, restaurou o lar, restaurou o casamento, e ele conclui seu relato dizendo que ele teve a alegria de servir a Deus na igreja evangélica congregacional, e hoje faz parte do ministério gideônico, servindo no campo de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Mas os irmãos devem estar perguntando: o que eu vim fazer nessa manhã aqui nessa igreja? Tá, viemos celebrar o dia da vida? Não, tudo bem, mas nós temos um triplo desafio para essa igreja nessa manhã. O primeiro grande desafio que eu faço à igreja, eu sei que a igreja já deve estar cumprindo em parte esse, mas acho que é importante a gente renovar, é a oração.
O Ministério dos Gideões Internacionais é um ministério que é essencialmente espiritual. E sem a oração da igreja, nós esmoreceríamos. Nós não poderíamos condições de prosseguir. Nós juntos nos reunimos, mas nós temos certeza que é a força das orações da igreja que mantém o nosso ministério de pé, que nos auxilia a continuar nessa obra maravilhosa que é distribuir a palavra do Senhor. Para que os irmãos tenham um exemplo, eu sempre gosto de relatar às igrejas uma dificuldade que eu passei uma ocasião numa distribuição. Eu recentemente transferi para o campo do Morumbi. Até poucos meses atrás eu estava atuando no campo da Lapa e a gente atendia o bairro de Pinheiros. E nós fomos fazer uma distribuição numa escola, uma ETEC, no bairro de Pinheiros, que tem até o nome de um pastor metodista, Guaraci Silveira. A diretoria nos autorizou ficar no pátio da escola, distribuindo para os alunos. Não estávamos distribuindo para os alunos. E de repente eu vi um aluno descendo as escadas, indo para o recreio, conversando com um colega, e dava para ver claramente que ele tinha orientação homossexual. E eu vi que ele reclamou com o colega dele: eles não podem estar fazendo isso. E o rapaz pegou o celular dele e ligou para casa. Foi se queixar aos pais. Não deu 5 minutos, a diretora nos procurou e falou: olha, infelizmente tem pai de aluno reclamando, vocês vão ter que deixar a escola. Nós fomos expulsos da escola por conta de um rapaz homossexual que se sentiu ofendido porque nós estávamos distribuindo a Bíblia. Essa é uma realidade que foi dura para nós naquele dia. Lembra, nós saímos lá desanimados, eu estava acompanhado de mais 2 irmãos. Nós saímos, inclusive um deles parece que já esteve aqui, que foi o irmão Clênio Caldas, parece que já esteve falando aqui também nessa igreja. Nós saímos da escola desanimados, mas à noite nós não esmorecemos, estávamos na porta da escola distribuindo. E esse relato tem sido comunicado, eu tenho comentado os relatos nas visitas que eu faço. E a igreja tem orado por nós, e graças a Deus foi um caso único. Mas eu temo que se as orações cessarem, esses casos podem aumentar, porque aqui no Brasil nós temos liberdade religiosa, e a perseguição é assim velada. Por isso a importância da oração, para que as portas permaneçam abertas e nós possamos continuar distribuindo a palavra do Senhor. Então, Igreja Batista Boas Novas, nós continuamos contando com a oração dos irmãos e o apoio dos irmãos em oração. O segundo desafio: nós precisamos de gente, irmãos. Nós precisamos de novos membros que possam se juntar a nós. Os desafios são muito grandes e nós precisamos de mão de obra para nos ajudar. Existem algumas regras que o nosso estatuto exige para que você possa ser Gideão. A primeira norma do estatuto é a seguinte: o irmão tem que estar em plena comunhão com a igreja. Se o pastor da igreja não o recomendar, não autorizar, ele não pode ser recebido como membro da nossa associação, mesmo que ele preencha os outros requisitos. Então, o primeiro requisito é a condição espiritual. Você tem que ser um membro em plena comunhão da igreja, indicado e aprovado pelo seu pastor. O segundo requisito é uma questão profissional. Então a pessoa tem que ter um curso superior, tem que ser um empresário, tem que ocupar um cargo de gerência, pode ser professor, pode ser um militar a partir da patente de sargento, um empresário, às vezes até um autônomo, mas que tenha essas características. Porque esse trabalho ele é muito interessante, você paga para trabalhar. Então o irmão é muito consagrado, mas está desempregado. Infelizmente, nós temos responsabilidades financeiras com o ministério. Então a pessoa que não tem renda não tem condição de participar. Mas ele pode participar orando. Então, atendidos esses requisitos, você fala: mas eu estou aposentado. Se você, enquanto na nativa, você teve essa qualificação profissional, você também pode participar conosco. Atendidos esses requisitos, as senhoras vão objetar: mas puxa vida, você vai tirar o nosso marido de casa? Não, não vou tirar seu marido de casa não. A senhora vem junto. As esposas dos Gideões fazem parte do nosso trabalho. Nós temos aqui, inclusive nessa igreja, várias auxiliares, inclusive a irmã Elânia, capelã estadual, que congrega aqui nessa igreja, estava cantando há pouco aqui no louvor. As esposas dos Gideões participam ativamente do nosso trabalho. Inclusive elas têm uma responsabilidade grande, inclusive na área de saúde. A parte médica toda ficou por conta das auxiliares. E elas têm um lema:
é auxiliar de joelho para manter o Gideão de pé. Elas são as grandes intercessoras do nosso ministério internamente. Então, o ministério gideônico é um ministério em que a família trabalha junto, a família trabalha unida. Então, se você se sentiu desafiado nessa manhã a participar, talvez você tenha dificuldade de evangelizar, não saiba evangelizar, sinta travado para fazer isso. Eu era assim. Eu, antes de ingressar no ministério gideônico, eu não falava em igreja, eu não sabia evangelizar, eu aprendi a evangelizar, eu aprendi a poder, inclusive, falar em igrejas, através do ministério gideônico. Eu não estou há muito tempo, eu estou desde 2008. Então, se você se sentiu desafiado, você tem essas qualificações profissionais, converse com o seu pastor, o irmão Ananias, que é membro aqui da igreja, é o presidente do campo do Tatuapé, ele pode orientá-lo. Por fim, nós temos um terceiro desafio, que é o seguinte: o ministério gideônico, ele tem custos para distribuir esse material. O custo de cada exemplarzinho desse é R$ 2,50, mas é preciso esclarecer que nós não vendemos o material, nós arrecadamos o valor para simplesmente poder imprimir as Bíblias. Nós temos alguns programas que vocês podem participar conosco. Por exemplo, o programa Plante. Se você tiver interesse em ser contribuinte do nosso ministério, ao final do culto, procure um dos Gideões, eles vão estar com esse material. Você pode preencher aqui, dar os seus dados, depois a sede entra em contato com vocês, com o seu número de cartão de crédito, e autorizar o débito. Você fica sendo um contribuinte nosso. Ou então, você pode adquirir um cartão do PGD. O que é PGD? É um plano de gratidão a Deus. Nós fazemos esses cartões em que, para momentos especiais, agora nós estamos no Natal, pode ser aniversário, pode ser casamento, até caso de falecimento das pessoas, de alguma pessoa querida, você pode ofertar um cartão desse, você manda um cartão estilizado, bonito, com mensagens evangelísticas, e nesse cartão você vai estar informando que, com o envio desse cartão, você doou tantos Novos Testamentos para a pessoa. Então, vamos imaginar, você quer doar 4 Novos Testamentos, que é R$10, você informa que doou 4 Novos Testamentos. Então, aquele evento vai estar abençoando a pessoa, recebendo um cartãozinho, e a vida da pessoa vai estar abençoando outras pessoas que irão receber um exemplar da palavra de Deus, que poderá transformar e resgatar a sua vida. Para encerrar, tem uma história muito interessante do senhor João Bosco Rolim Esmeraldo. Ele conta que ele nasceu num lar muito católico e desde cedo foi criado nos valores da Igreja Católica. Era tão católico o lar dele que o pai dele tinha sonho que ele um dia se tornasse um padre. Mas ele sempre relutou essa ideia e não foi na conversa do pai. Mas recebeu uma influência do lar católico. Tinha temor a Deus, se envolvia nas atividades da igreja e foi tocando a vida dele. Em determinado momento da vida, ele se muda para Salvador, para trabalho, vai trabalhar em Salvador. E ele conta que da casa dele para o emprego, ele ia num ônibus coletivo que a empresa fornecia. E sentava ao lado dele um rapaz chamado Bira. Esse Bira era protestante. E ele, no afã de querer defender a Igreja Católica, quis provar para o Bira, não, a Igreja Católica é a única verdadeira, é a única que Cristo fundou. Aí o Bira falou para ele, não, olha, você faz o seguinte, se você me provar na Bíblia que a Igreja Católica é a única verdadeira, eu concordo com você. Ele tinha ganho um Novo Testamento, ele não diz de quem, mas tinha um Novo Testamento dos Gideões, tinha ganho. Então ele começou a ler a palavra de Deus, e foi lendo a palavra de Deus, foi lendo. Ele fala até que se envolveu tanto na leitura que ele até esqueceu do debate com um amigo dele. Determinado momento, ele se depara com essa passagem, Apocalipse 10, 9 e 10. Pois o anjo dizendo-lhe, me disse, pois ao anjo dizendo-lhe que me desse o livro
Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Ele leu essa passagem, ele entendeu que não bastava você ser mero leitor da palavra de Deus. Você tinha que ser praticante, você tinha que seguir o que estava na palavra. Então um dia ele foi à igreja católica e foi debater com o padre da igreja. Ele fala que foi o padre Edmilson da igreja, se não me foge a memória, Nossa Senhora de Brotas, a igreja que ele frequentava lá. E começou a conversar com o padre Edmilson. Escuta, padre, eu tenho que prestar atenção, eu estou vendo aí, as pessoas que aqui congregam se ajoelham diante de imagens, de estátuas. A Bíblia não autoriza a fazer isso. Ele falou: não, meu irmão, mas o padre disse assim: mas escuta, a gente pode ter nossos ídolos, a Bíblia não fala isso. Claro que fala, o padre falou. Eu tenho até o meu, eu sou devoto de São Francisco. Aí o nosso irmão objetou assim: mas escuta, a Bíblia fala justamente o contrário. Escuta aqui, padre, não é dito que no momento da hóstia o senhor está lá presente? Então por que nessa hora ninguém se ajoelha? Por que nessa hora ninguém presta culto? Ele falou assim: escuta, você está certo, mas se eu falo isso, o povo vai perder a fé, eu não posso falar isso. Aí ele virou assim: mas padre, está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí o padre olhou assim para ele: seu lugar não é aqui, rapaz, você deve ir numa igreja protestante. Ele falou: e você tem toda a razão, é para lá mesmo que eu estou indo. Aí ele encontrou a igreja Batista Sião, e lá ele fala que se batizou e se converteu ao Senhor, e hoje ele é pastor no estado do Ceará. Eu queria agradecer muito à igreja a oportunidade que nos foi dada de poder ministrar a palavra nessa manhã, relatar esses testemunhos. Muito obrigado. Querida igreja, então nós vamos fazer assim: sempre quando os Gideões passam por aqui, nós temos juntos a oportunidade de ofertar, não é? Então, quando você sair, nós vamos sair todos nessa direção, os diáconos vão estar com as salvas, você pode apanhar qualquer um dos envelopes que você tem aí, você vai deixar a sua oferta amorosa. A igreja sempre faz um pouco a mais para a gente dar uma oferta maior, para que mais Bíblias sejam impressas no nosso país. A primeira vez que os Gideões vieram, uma Bíblia custava um pouco mais de R$1. Você vê que mesmo com todo o esforço que os Gideões faz, hoje já é R$2,50. Separe uma oferta amorosa e consagre aos Gideões internacionais. Por quê? Como nós acabamos de ouvir, eles são os braços estendidos da igreja para fazer uma obra muito bonita em lugares onde normalmente a igreja não está. Então é por isso que eu e você temos que contribuir. Então você já separe. A generosidade faz parte da nossa vida. Todos nós devemos contribuir e dar a nossa oferta de amor. Na saída, por ali, os diáconos vão estar com a salva, você deixa o seu envelope, o restante a igreja providencia. Rita, deixa eu só pegar os cartões, me passa para cá, minha irmã querida, faz favor. Os cartões são tão lindos e eu gostaria de deixar como sugestão para esse Natal. Ô Rita, me dá a caixinha aqui que eu vou dar uma olhadinha em todos eles, Rita. O cartão é R$3,50 de Natal, ó. Eu gosto muito disso, todo Natal eu recebo um cartão assim, é muito gostoso, primeiro porque eu gosto muito de cartão, às vezes eu gosto mais do cartão do que do presente, viu? O cartão com uma palavra de amor, né, tem um significado muito legal. Eu não gosto daquele que a gente põe no amigo secreto, dê e para, aquele lá, olha, a gente tem que parar de dar aquilo, né? Tem que parar, tá? Dê e para, eu tenho que parar. Mas olha, esses cartões é tão bonito. No meu aniversário esse ano eu recebi, né, que pessoas amigas, pessoas queridas ofertaram 50 Novos Testamentos em minha homenagem. Eu fiz aniversário, mas alguém se lembrou de mim e pôde ofertar. É uma das ideias mais lindas que eu tenho dos Gideões. É muito legal porque você compra um cartão, tem várias
Tem vários tipos deles, todos com ornamento muito bonitinho, e você adquirindo, você pode ofertar também novos testamentos que vão abençoar a vida de pessoas. Essa é uma das ideias bem legal. Então eu vou pedir para que as irmãs auxiliares, elas vão ficar bem no balcão, o balcão branco, você passe por lá e compre então esses cartões. Para mim é muito legal, muito distintivo, muito especial, e é uma oportunidade de você também estar ajudando a obra gideônica a ser realizada nesse país enorme, o país do Brasil. Então temos duas tarefas: ofertar e também vamos adquirir os cartõezinhos, que é simplesmente uma sugestão amorosa de você dizer para alguém: olha, me lembrei do Natal, me lembrei de você, e em sua homenagem eu ofertei 10, 20, 30, 40, 50, 100 novos testamentos que serão distribuídos na nossa nação. É muito lindo a ideia, é uma ideia muito feliz, e eu me sinto muito honrado quando recebo. Então, meu amigo secreto então já pode fazer isso, pode pegar um cartão e já pode então fazer isto, tá? Então, amigo secreto, já estou mandando o recado, a gente tem amigo secreto, tá? Agora, querida igreja, nós vamos terminar este culto, e talvez você esteja perguntando: pastor, por que nós hoje nós tiramos aquelas árvores estilizadas e colocamos aqui esses paletes todos aqui, nesse lugar? E talvez alguém entrando disse: puxa pastor, esse está tão rústico, está tão estranho, está tão diferente, a nossa parte de culto, ela é tão especial. É porque os jovens da nossa igreja no musical desta noite vai estar dizendo para esta igreja e para o mundo que a mensagem do Natal de fato não nasceu do coração do homem, nasceu do coração de Deus. Foi numa humilde manjedoura, num lugar com pouca expressão, um lugar muito rude, um lugar muito simples, nasceu o Redentor, nasceu o Salvador das nossas almas. Hoje à noite nós faremos, junto com os nossos jovens, uma viagem no tempo, e vamos de novo a Belém, e vamos nos encontrar naquele lugar, naquele ambiente tão rústico, onde Deus escolheu para Jesus nascer. Como aprendemos na quarta-feira, igreja, não é sem propósito que os sábios magos vieram do Oriente a Jerusalém perguntando no palácio: onde está nascido o Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Claro, um rei, um Messias esperado, deveria de fato nascer num palácio, mas foi num lugar bem rústico em que Jesus Cristo nasceu. Hoje à noite faremos uma viagem no tempo e queremos convidar todos vocês para ouvir este musical incrível que os nossos jovens vão apresentar. E é claro que semana a semana o cenário vai mudando, porque na semana que vem, pela manhã e à noite, nós teremos os nossos futuros artistas, não é? Boas Novas Kids 1, Boas Novas 2, Boas Novas Kids 2, estarão apresentando os seus musicais. Em um tem 150 crianças, no outro tem 125 crianças. São dois grupos musicais dos mais maravilhosos que tem. Será realmente um período de Natal muito lindo, e quero que você guarde também, quando for a véspera do Natal, dia 24, nós estaremos aqui com um coral de nossa igreja, para apresentar mais um musical inédito, e você vai ter tempo de vir à igreja, assistir o musical, e ainda dá tempo certinho, como nós fazemos em nossa família, de irmos para casa e termos a nossa ceia de Natal ainda. Dá tempo suficiente, e eu acho que seria uma boa oportunidade para vocês trazerem muitas pessoas para participarem deste evento, tá bom? Dia 31 de dezembro, nós teremos a Festas dos Sonhos. É quando soltamos os nossos balões com sonhos. De um lado vai o sonho de alguém, e do outro lado vai uma palavra de fé, e os balões voam para longe, e as pessoas apanham esses balões, e já começam a ligar imediatamente para a nossa igreja, para perguntar: eu posso também sonhar?
Então, as pessoas dessa cidade estão sonhando conosco. É uma noite muito especial. Neste ano, nós celebraremos da Ceia do Senhor, porque a ceia do ano que vem, em janeiro, vem só no segundo domingo de janeiro. Mas nós teremos realmente celebração da ceia, teremos um tempo muito gostoso, e aí vamos compor as atividades do final de ano de nossa igreja, e todos vocês são nossos convidados. Agora, como nós acabamos de ouvir agora pelo nosso irmão, essa bênção não pode ser só para você. Você, nesse ano, você tem que fazer o propósito de trazer alguém com você em um desses dias, em uma dessas datas, para que haja testemunho na vida destas pessoas que Jesus Cristo é a verdadeira razão do Natal, tá bom? Então vamos aproveitar bastante esse tempo e vamos seguir em frente. Por último, ainda temos mais alguns minutinhos, quando você sair lá fora também, você já pode apanhar os seus propósitos do ano de 2015. Eles já estão em ordem alfabética à disposição de cada um de vocês. Desde que consagramos no último domingo do ano passado, nós temos estado na sala de oração quase que diariamente de joelhos, orando pelos propósitos desta igreja. E agora é tempo de devolvermos a vocês os propósitos lançados no ano passado. E logo em seguida vamos distribuir os novos propósitos para este novo ano, e eles serão consagrados no último domingo deste ano. Participe de todas as coisas boas que nossa igreja faz para todos os membros da nossa igreja. É um privilégio, é uma oportunidade de pertencer à nossa igreja e participar de todos esses momentos especiais. Nós vamos juntos e vocês vão conosco, participando desse momento muito gostoso, que é uma época maravilhosa para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas já de fora da igreja já estão ligando para confirmar os horários da programação musical, não é? Bastou a gente publicar, divulgar na região. Todo mundo sabe que a Igreja Boas Novas, ela é muito boa na música, e já estão perguntando. E eu queria que você, nesse ano em particular, pudesse trazer alguém para ouvir da mensagem que salva. Em todos estes eventos, nós teremos um momento de oração, conclamando as pessoas ao arrependimento. Por favor, aproveite cada uma dessas oportunidades. E para todos vocês, irmãos, um almoço maravilhoso, na presença de Deus, junto da sua família, nesse dia de domingo. E voltamos logo mais às 18 horas para a celebração do culto da noite. Vamos ficar em pé e vamos agradecer por Gideões Internacionais. Querido Deus, nós queremos neste domingo pela manhã, lembrando-nos do dia da Bíblia, nós queremos nos lembrar em amor do ministério dos Gideões Internacionais, tanto no nosso país como em outras partes do mundo. Estes homens, estas mulheres incansáveis na distribuição e na semeadura da Tua palavra em muitas nações do mundo. Pai de amor, nós te pedimos que tanto a organização aqui no nosso país, como também nos outros países, que eles realmente não voltem 1 milímetro atrás dos seus propósitos de distribuição da Tua palavra. Que eles sejam firmes, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que eles realizam jamais será vão no Senhor, porque nunca a Tua palavra volta vazia, mas ela faz o que o Senhor deseja realizar. Pai de amor, obrigado pelos testemunhos que ouvimos nesta manhã, da maneira doce, gentil e simples com que o Senhor toca no coração de pessoas. Obrigado a Deus, porque fomos lembrados mais uma vez nesse dia da obra de Gideões Internacionais. Que o Senhor levante novas pessoas nesta igreja para auxiliar Gideões na distribuição da palavra de Deus. Que sejam pessoas como os Gideões que aqui temos, comprometidos tanto com os Gideões, mas acima de tudo comprometido com a igreja local. Obrigado pela vida dos nossos Gideões, homens e mulheres exemplares dentro da nossa igreja, e que isto também possa ser derramado sobre a vida, ó Deus, de outros homens, outras mulheres, outras famílias que tenham desejo de distribuir a Tua palavra de maneira sistemática, ó Deus. E agora, Pai, te pedimos que mais Bíblias sejam impressas, que a Tua palavra seja ainda mais intensificamente distribuída na nossa nação,
porque sabemos, ó Deus, que o resultado desta semeadura, ela vai realmente surtir efeito no coração de muitos. E te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua graça e com a Tua paz, levando-nos, ó Deus, para os nossos lares, debaixo da Tua orientação. Nos dê a Tua bênção, nos despeça com a Tua paz. É isso que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz, queridos, que Deus os abençoe, e por favor, saindo nesta direção e deixando a sua oferta amorosa, tá bom? Para Gideões Internacionais. As auxiliares estarão no balcão branco para distribuição e a compra dos cartões de Natal. Vão em paz, irmãos, Deus os abençoe, nos vemos logo mais à noite.